Sabe quando uma palavra é tão usada, mas tão usada, que parece que ela perde o sentido? A gente vê isso acontecer o tempo todo. Hoje, vamos fazer um resgate. Vamos mergulhar fundo na origem da palavra mestre e descobrir o seu significado original, que é muito mais poderoso do que a gente imagina. Ok, para a gente começar a entender isso, a fonte traz uma analogia que olha, perfeita. Pensa na palavra artista. Hoje em dia, a gente usa para descrever tanto um gênio como Beethoven, quanto, sei lá, alguém que só toca um chocalho, né? A mesma coisa acabou acontecendo com a palavra mestre. Ela foi se esvaziando, sendo usada para tudo. Mas qual é o verdadeiro valor dela? Para resgatar esse significado, a nossa jornada vai começar lá atrás, no Antigo Testamento. Vamos ver como a sabedoria dos reis e dos salmistas já apontava para uma compreensão, muito mais profunda do que a gente costuma pensar. E a primeira pista é logo de cara surpreendente. Vem do rei Davi. Ele afirma que compreende mais do que os seus próprios mestres. Peraí, como assim? Ele mesmo sugere a resposta. É porque ele medita nos mandamentos. Ou seja, a verdadeira sabedoria não estava vindo de fora, de um professor, vinha de uma fonte interna. Então, para Davi, o mestre não era uma pessoa. Era uma sabedoria cultivada na reflexão, na meditação, uma luz que brilha de dentro para fora. A maestria, nesse sentido, seria o ato de se conectar com essa inteligência interior, essa voz da alma. E essa ideia de olhar para dentro continua com o filho dele, Salomão. Seguindo os passos do pai, ele também aponta para essa mesma direção. Ele não coloca o mestre num trono ou numa escola, mas sim no coração do sábio. E Salomão vai ainda mais fundo, sabe? Ele revela que esse mestre interno não é só um guia, um professor. Ele é a própria fonte de vida. É o manancial de onde brota toda a sabedoria e toda a orientação que a gente precisa. Agora, saindo um pouco da realeza e entrando no mundo dos profetas, o conceito se expande. O mestre deixa de ser apenas uma fonte de sabedoria e se transforma numa presença constante. Um guia que, nunca nos abandona. Isaías nos entrega essa imagem que é poderosíssima. A imagem de uma voz interior que corrige o nosso rumo. Não é um grito, é um sussurro que coloca a gente de volta no eixo. Não importa o quão longe a gente tenha se desviado do caminho. Então, para Isaías, o mestre é como uma bússola interna, né? Uma voz que guia a gente pelo caminho do meio, mesmo nos momentos de angústia, de sofrimento. É uma direção que não depende de nada que está acontecendo do lado de fora. Todas essas ideias do Antigo Testamento, elas foram, na verdade, preparando o terreno. Preparando para o que viria no Novo Testamento, onde o conceito recebe sua definição mais clara, mais radical. Respondendo de uma vez por todas à pergunta, afinal de contas, quem é o único e verdadeiro mestre? Primeiro, um princípio fundamental é estabelecido. A meta não é superar o mestre, mas se tornar como ele. Isso já muda toda a perspectiva e prepara o campo para a grande revelação que vem logo em seguida. E aqui está o ponto crucial. O mestre não é uma figura externa. É a autoridade interna que deve governar a nossa natureza inferior. É a voz da consciência superior que comanda as paixões, as emoções. É o ego a serviço de algo maior. E então, o ensinamento se torna explícito, direto, proibindo o uso do título entre as pessoas. Por quê? Porque um só é o mestre e todos os outros são irmãos. Isso estabelece uma base de total igualdade. Acaba com qualquer hierarquia externa. E só para não restar a menor sombra de dúvida, para eliminar qualquer ambiguidade sobre quem é esse mestre único, Vem a revelação final. O único mestre é a presença divina, a partícula do Cristo que habita dentro de todos os seres. Não se trata de uma pessoa, mas daquele princípio divino universal, a centelha de consciência que existe em cada um de nós. Certo, um ensinamento desses tão profundo e radical, como é que ele foi colocado em prática por aqueles que o ouviram em primeira mão? É só olhar para os apóstolos. Pedro, Paulo, Tiago, João. Nenhum deles jamais se chamou de mestre. Eles viveram essa verdade. Em seus escritos, eles sempre apontavam para o ensinamento, para o mestre interior, nunca buscando títulos ou honras para si mesmos. Isso nos mostra que o caminho para conseguir ouvir esse mestre interior passa inevitavelmente pela humildade. Para que a voz da consciência superior seja ouvida, o ego, ele precisa se curvar. Não tem outro jeito. E para fechar, temos esse aviso bem sério de Paulo, um alerta contra aqueles que reivindicam o título de mestre sem ter o verdadeiro entendimento interior. Ele os descreve como pessoas perdidas em conversas frívolas, fazendo afirmações ousadas sobre coisas que elas, no fundo, não compreendem. Assim, depois de percorrer todo este caminho,
a pergunta muda, não é? Não é mais quem é o Mestre. A pergunta passa a ser se a voz dele está dentro de nós. Será que estamos realmente escutando? Ou será que o barulho do mundo aqui fora tornou essa voz impossível de ouvir?